professor? Que eu acho Esse que não é, impacto é difícil. não seria difícil, você está entendendo? Eu acho que ainda não se fez um estudo bem qualificado sobre isso, mas não é difícil não, sabe? Porque você tem variáveis macroeconômicas, você pode calcular isso, você tem efeito renda, né? Eu acho que não seria difícil, não. E eu Bom acho que dia. seria um estudo Olá, bom importante. dia. Oi, Fernando, Fernando, tudo bem com Tudo você? bem, Bom Fernando? dia, Jair. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Quer professor. dizer, como o Fernando é diretor de 11 distribuidoras, a gente tem que perguntar em que lugar desse imenso Brasil ele está nesse momento. Onde é que você está, Fernando? Eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E não são Tá. mais 11, são 9, tá? Vocês. Agrupamos duas. Vocês deram uma. Que legal. Então, bom, está se preparando para mais, né? Porque o Energisa não é fácil, né, não, cara? Nós já chegamos a ter 15, né? Aí Caraca. com os agrupamentos reduzimos para 9. E quais foram essas últimas que vocês As agregaram? últimas, a Paraíba incorporou a Borborema e a Minas Gerais incorporou a Nova Friburgo. Tá. Ela, ela agora se chama Minas Rio. Mas elas, fisicamente, elas estão separadas, né? Geograficamente. Sim, o que não é tão relevante, né? Assim, no caso Paraíba e Roraima, não, porque uma era embutida dentro da outra, né? Tá. Mas no caso, por exemplo, do agrupamento anterior que nós fizemos, de 5 ilhas, né? Na realidade, das 5 ilhas, 2 eram juntas e as outras afastadas, mas isso não é problema operacional mais. A É, Electro, né, já foi criada assim, que era a antiga CESP Distribuição, ela tinha várias ilhas ao longo do estado de São Paulo. A própria, se prefere, a nova Santa Santa Cruz, né, Cruz. Jair? É. Também são A gente ilhas. agrupou 5, virou umas ilhas. Então, é uma concessionária com várias ilhas, mas, assim, o centro de operação é o único, as equipes transitam de uma para outra, quando Aí é uma coisa que necessário, né? ajuda muito é a infraestrutura do estado, né? O São Paulo é diferenciado Sim, nessa parte da sim, infraestrutura. sim. Isso Isso ajuda ajuda essa muito. integração de concessões Em que em ilhas, sentido? Em assim. que sentido? Em que O sentido essa? deslocamento é muito rápido. O Tá. deslocamento fica Então, por exemplo, facilitado. nesse evento agora do dia 3, né, que nós tínhamos previsão de ocorrência na área que a gente chama área leste, que é a região de Bragança Paulista e sul de Minas. Na sexta-feira, a gente deslocou equipes de Presidente Prudente para lá. Dá Que uns legal. 800 quilômetros, mas eles vão. Vai equipe, vai carro, vai tudo. Para esperar a tempestade. Quer dizer, interessante isso. Quer dizer que essa tempestade estava prevista lá do lado de Não se estava previsto a intensidade. intensidade. A gente tinha alerta de que iria entrar uma frente fria forte, mas não tinha noção que ia causar aquele estrago todo. Ninguém tinha, nem os nossos Nem consultores de clima o poderiam Cacique saber. Coral. Nem o Cacique Coral sabia daquele Mas estrago que ele causou, né? E a questão das árvores também, né? Que como a gente fala, né? As nossas redes, elas já são projetadas para aguentar 130 quilômetros por hora. Elas são Mas as projetadas para árvores isso. as Elas são árvores. já projetadas são para projetadas para 130. isso. E as 130. árvores. Mas as árvores não. As árvores não são projetadas para essa ventania. E não são um trabalho só da Ainda- distribuidora, né? Depende também da Defesa Civil, do Corpo de É, Bombeiros, Prefeitura. eu participei da discussão, falei, não, mas tem que passar isso para a distribuidora, poda de ar. Eu falei, não faz menor sentido, né? Então, a poda a gente já faz, né? A poda Mas, a gente mas de faz. uma maneira Uma coisa, obrigatória ou não? não, mas uma coisa é poda. Não, Preventiva, sempre preventiva. é preventiva e sempre em conjunto com a prefeitura, combinando com a prefeitura. Mas a gente não está falando de poda, a gente está falando de trocar a árvore.
Você tem árvores ali que são 2 vezes o tamanho do poste, né? E aí Bom dia, você não pessoal. não Bom tem poda dia. que resolva, você tem que Oi, trocar Falcone, a tudo árvore. bem? Tudo bem, E Você Falcone? tem que... Tudo está jóia, se tudo vendo bom. dessa, hein, Falcone? É Falcone isso está aí. na sede da EDP ali de São Paulo, essa sede bonita, é isso que você está aí, não está, Falcone? Tô aqui, tô aqui. Isso, a Eu sede vi o está Falcone bonita. Tô ontem, por aqui. anteontem. Ah, é? Todo- Agora está batendo ponto aí. Tá. Eu só Pautas. estou. Eu estou dando um tempinho aqui para assim, para entrar mais pessoas. Já estamos com 50 participantes aqui, tem? E aí a gente dá mais um tempinho para a gente começar, tá? Tranquilamente. Ah, legal. Aí eu pedi para o Jairo ficar atento com relação a qual é a posição do Luiz Henrique, entende? Como é que qual é o status dele? Porque o Luiz Henrique teve que ir para o Chile, né? E vai aproveitar lá e comer tomar aquele vinho branco lá, no mercado de peixe lá de Santiago, que é maravilhoso aqui. Não tá mal, não. Não tá mal, não, né? Não. Não, Santiago é uma cidade muito bonita, assim, muito agradável lá. Gosto muito. O Falcone, é você que vai participar ou vai ser o Luiz Otávio? Tem, Deixa eu dar uma palavrinha com ele aqui. A princípio sou eu. Deixa eu ver se ele tá. vai conseguir. Aqui. Não essa questão da poda, eu até faço referência, né, Fernando, que o Ricardo Botelho tem um barco, né? uma- um barco à vela, né? Quando o vento é forte, você tem que recolher a vela, né? Ali no caso o vento é forte. Se você não poda, a árvore cai, não tem como, entende? Exatamente, ela é uma vela, né? É um mastro É com uma vela, é uma isso, vela. isso, Então, se o vento é muito forte, o esforço ali no mastro é gigantesco. é isso, Ela é isso, quebra, ela quebra. é isso. Quebra mesmo, Principalmente dá. Também dá. árvores muito velhas, né? É, Muito isso que eu ia falar. antigas. A idade da árvore conta, né? Conta também. Aí existe E uma também, lei no estado do Paraná, né? Que delibera justamente sobre o plantio de árvores exóticas e que podem ser mais vulneráveis perto das redes de distribuição. Seria uma bom, ideia, talvez. a gente já está aqui com um número expressivo, a gente sempre sabe que as inscrições, elas têm um número bem maior do que quem participa, porque a agenda de todo mundo é muito complicada e quem se inscreve no nosso webinar, amanhã ele está recebendo o link da gravação. E, eventualmente, se alguém fizer alguma apresentação, a gente também manda a apresentação, ok? Então, a gente já pode Professor, começar, já está... Pois não, Luiz. acho, Pois acho não, que o Jair. Luiz está conectado aqui. Estou vendo o Ah, nome que dele aqui. Não ótimo. sei se ele está conseguindo falar. Bom, você fica... tá lá ele, tá lá. Oi, Bom Luiz, dia. tudo bem? E Tudo vai, bem? bom dia. Segui aqui com Tá, muito custo de conectar, tá bom? Estou aqui à tá disposição. ótimo. Não, estamos te vendo bem e como você está numa situação aí no exterior, eu até vou dar prioridade a você falar em primeiro, após a minha introdução aqui, tá? Em primeiro lugar, eu quero destacar que o Dr. Nelson Ubner foi chamado para uma reunião lá em Brasília e tal, por um assunto relativamente importante. Ele pediu 1000 desculpas de não poder coordenar e passou para mim essa tarefa de substituí-lo, que eu sei que é impossível, então eu já peço desculpa pela minha incapacidade de substituí-lo e vou fazer um esforço muito grande de coordenar aqui esse nosso evento, tá? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a importância desse evento é porque foi aberta uma consulta pública com uma nota técnica, muita discussão. A própria TCU fez um evento lá para aprofundar
a análise dessa questão, né? E nós entendemos que é muito importante a gente, de certa maneira, refletir um pouco mais sobre, inclusive sobre a própria nota técnica, que na avaliação do GESEL ela superou as expectativas, a grosso modo, porque reconheceu que esse modelo, né, de contratação das distribuidoras, das concessionárias, é um modelo de sucesso, notadamente pelos indicadores lá que qualificam e quantificam o desempenho das distribuidoras, que é melhoria da qualidade de serviço e equilíbrio econômico-financeiro, que, no geral, o resultado é muito positivo. Então, de certa maneira, acho que o Ministério reconhece que esse modelo é consistente e todo o encaminhamento dele é um pouco nessa direção. Ok? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para o Luiz Henrique, que é do Grupo Paulista de Força e Luz, um grupo centenário. Até me lembro que eu participei da comemoração dos 100 anos aí do grupo, fiquei muito emocionado, assim, que é muito legal, notadamente porque eu de criança, como eu nasci em Barra Bonita, então eu fui alimentado pela CPFL, assim, lá nos tempos idos. Bom, então, Luiz, por favor, fique à vontade aqui e, obviamente, destacando que se alguém tiver interesse de fazer alguma pergunta, etc., tem um chat aqui, eu vou coordenar esse chat. A ordem será em seguida o Fernando Maia e em terceiro o Falcone, porque o Luiz Otávio agora acabou de me mandar uma mensagem que ocorreu um problema lá de acidente lá da equipe dele e ele está tentando resolver esse problema, o que é bastante justificável. Então, Luiz, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Bom dia, Nivaldo. Obrigado pelo convite aqui. É sempre importante a gente poder debater sobre temas relevantes, não só para as empresas, mas acho que para o país, né? E esse é um tema relevante para o Brasil. Eu acho que a própria regulação mostrou isso e a própria organização, em 2015, quando fez a renovação daquelas concessões, tudo, a gente observou ali primeiro, uma estabilidade do negócio, a possibilidade de investimento, atrair o capital de fora para investir em infraestrutura. Investimento em infraestrutura é muito caro, Precisa ter muito recurso. E não vamos nos enganar de achar que fazendo qualquer movimento instável ou qualquer produzir insegurança dentro do país, nós vamos atrair capital e o país não tem tanto capital, ele tem tantas demandas sociais para resolver que ele não seria inteligente colocar capital intensivo em infraestrutura. Isso a gente consegue fazer através de uma boa regulação, um capital, seja nacional, seja externo. Isso é muito bem-vindo do mercado. Agora, o mercado olha para isso muito cuidado, né? Porque quando você tem investimentos desse vulto para ser feito, o que você espera? Você espera um equilíbrio, transparência, um ambiente estável e um ambiente promissor, que atraia, que seja atrativo para esse capital. Então, eu acho que é isso que a gente tem que produzir nesses momentos. Eu vejo aí muitas discussões, e às vezes em situações de crise, né? Parece que a gente está depreciando uma coisa importante, que é a nossa infraestrutura. E a gente tem que valorizar ela para fora. Quem vai falar bem da gente? Então, nós temos que fazer isso. Então, a nossa infraestrutura ela é muito boa. Eu já tive uma oportunidade de conversar com o Nivaldo. Nós temos um sistema interligado nacional, num país continental. Todas as nossas distribuidoras do país, 99% do serviço universalizado, acho que nenhum serviço do país é tão universalizado como a distribuição de energia elétrica. Então, nós estamos chegando em todas as casas dos clientes, com todas as adversidades que nós temos, desde ambientes muito diferentes entre regiões,
desde a questão da arborização, desde a questão agora dos eventos extremos, com todas essas dificuldades para construir, para investir, para chegar, muitas vezes, em lugares distantes, onde o próprio mercado não remunera muito bem esse investimento, mas as distribuidoras estão fazendo o investimento e chegando até lá. E agora, em 2015, eu vi uma grande oportunidade e o governo soube aproveitar bem, naquele momento, essa oportunidade de dar essa estabilidade, de mostrar para os investidores que vale a pena investir em infraestrutura, que você vai ter um pouco mais de horizonte, um pouco mais de estabilidade nisso. E agora chegou um novo momento, e um momento ainda, eu diria, muito mais importante, porque são muitas empresas que estão nessa questão da renovação da concessão e com grandes desafios de investimento, de mudança, né, de investimento desse setor. Esse setor passou por centenas de anos, aqui dezenas de anos, na mesma história, né? Rede, geração, carga. Agora isso mudou completamente. Então, os novos investimentos são muito mais tecnológicos, exige muito mais complexidade para se fazer e se operar e se controlar. E então isso tudo mostra que a gente tem que ter muita serenidade, olhar para o futuro, olhar para o ambiente, olhar para o setor, olhar para quem quer investir no país e estabelecer regras muito estáveis, corretas do ponto de vista técnico. E aí eu acho que, Nivaldo, eu queria comentar que o Ministério ele fez um papel importante, seja o Ministério de Minas e Energia, os técnicos desse Ministério. Por quê? Porque eles analisaram, olharam tecnicamente, viram a melhor solução e produziram uma nota técnica que, a meu ver, muito correta. Muito correta. Por quê? Ela exige mais, ela passa a exigir muito mais controle, qualidade, gestão financeira, mas também traz essa oportunidade. Eu acho isso muito mais inteligente, muito mais correto e muito mais saudável para o país agora, nesse momento, tratar dessa forma técnica, da forma sem muita paixão, mas muito mais razão, e a gente conseguir continuar investindo, continuar melhorando. Tem muita coisa para melhorar? Tem, mas muita coisa já melhorou. E a gente tem que continuar investindo para o bem do país. Eu acho que é atrair cada vez mais investidores, empresas para nossas regiões. A gente fala muito bem do Brasil e fala muito bem da infraestrutura do Brasil. Nós precisamos que todo mundo faça isso para poder trazer as pessoas para cá e as pessoas acreditarem no país. Falar mal do país é condenar o país. Então, eu vejo que nós estamos todos trabalhando para isso, indistintamente. Eu acho que essa renovação está num bom caminho e se eu fosse o governo, o Congresso, eu olharia isso com muito cuidado. Acho que os técnicos já deram o seu recado e esse recado, a meu ver, está muito correto. Então, a gente continuar trilhando esse caminho da estabilidade, da tranquilidade de se fazer algo positivo e não algo maior instabilidade, transição descabida, num momento crítico, num momento de necessidade de continuar investindo, continuar planejando melhor esse país. Então, eu acho que essa é a minha contribuição. Estou à disposição para perguntas. Eu sei que a CP traz muitas informações técnicas, eu poderia discutir elas, mas, Nivaldo, eu vejo que eu queria mais dar essa mensagem, e essa mensagem é para que a gente comece a olhar um pouco melhor para não falar muito mal do país e não falar muito mal da infraestrutura do país, porque a gente precisa e tem uma boa infraestrutura. Eu acho que ela é invejada e a gente acaba não dando o valor correto dessa infraestrutura realizada, que não é nossa, não é das empresas, é do povo brasileiro. Então, acho que
Nós temos que valorizar isso. Tá ótimo, Luiz. Te agradeço muito aqui a sua colocação, a sua análise assim bastante propositiva, né? É só reforçar o que você falou, né? Partindo dessa percepção, né, de que o Brasil é um continental, o Brasil é um país continental, mas é um país, né, com deficiências de capital, e esse modelo, né, se adequou muito para essa infraestrutura, que é a infraestrutura elétrica, em grande parte graças a esse modelo de contratação para distribuidora, modelo de contratação para transmissão e para geração, né? A característica do setor elétrico, como você destacou, é de capital intensivo, longo prazo de maturação. Então, para atrair os investidores, é muito importante você ter uma regulação, um marco regulatório bastante consistente, né? E que garanta o equilíbrio, transparência e que atraia novos investidores. É o que a gente está vendo isso no setor de transmissão, os leilões, está vendo isso em geração agora, a capacidade instalada é por contratos bilaterais e tal. E essa nota técnica, né, eu acho que eu também concordo muito bem com você, ela vai num caminho, né, de evitar qualquer tipo vamos dizer assim, de aventura. Não, vamos capturar recurso para a outorga, vamos relicitar de novo. Eu acho que a gente está eu acho que o Ministério, de certa maneira, reassume um protagonismo muito importante que ele tinha perdido, e eu acho que ficou claro aqui na própria nota técnica apresentada. Então, e você também toca nessa questão de que o país tem tantos desafios, né? A própria transição energética, a necessidade de planejamento de mais investimentos, inclusive investimentos diferenciados. Até eu e a Alessandra estamos publicando hoje no broadcast um artigo que a gente até analisa justamente isso, né? Como que as distribuidoras vão ser impactadas, né, com a transição energética, porque é no espaço que vocês atuam, que é a EDP, que é a Energisa, que é a CPFL, que é a Neoenergia, etc., é nesse espaço físico, entende, que as tecnologias vão ter que se desenvolver. Por exemplo, carro elétrico, né? Ou seja, Sim. então eu acho que a tua colocação é muito positiva, viu, Luiz Henrique? Te agradeço. Eu até gostaria de complementar uma coisa que você Claro. falou. A distribuidora, ao longo do tempo, a distribuição, né? A distribuição de energia no país, ao longo desses anos de privatização, de controle, criação da própria ANEEL, criação dos marcos regulatórios, ela foi a que entregou maior modicidade tarifária para os consumidores. Não teve outro segmento que entregou tanto. E vem entregando essa eficiência ano a ano. Então, hoje, as nossas empresas elas estão ali na fronteira de eficiência e a gente sempre fica olhando os nossos colegas, né, da distribuição para ver o quanto que eles estão andando. E a gente percebe isso, percebe que a evolução da eficiência desse negócio no país subiu demais. Há 20 anos atrás, ou menos, um pouco, era de 40%. Hoje, isso daqui está em 87% de eficiência. E vai subir para mais de 90%. Por quê? Porque agora acabaram de se privatizar as outras empresas do Nordeste, lá, as estatais, que estão ganhando muita eficiência. E isso tudo foi entregue em modicidade tarifária para o consumidor. E o próprio pessoal técnico do Ministério, quando começou-se a pensar em outorga e começou a pensar em alguma excedente financeiro, excedente de ganhos, de resultado, eles observaram isso, que a cada revisão tarifária se equilibra novamente a concessão. Então, esse ganho já é passado para o consumidor a cada revisão, a cada momento, a cada ciclo. E eu acho que isso é importante. Eles entenderam isso tecnicamente, e a própria TCU entendeu isso tecnicamente. Então, isso foi muito bem avaliado, discutido do ponto de vista técnico, e foi realmente entendido isso dessa forma. Então, acho que isso é muito importante para aparecer que não é uma reivindicação, alguma coisa. Não, é uma questão muito técnica de equilíbrio. Bom, então acho que isso que eu quero complementar.
Beleza, Luiz. Obviamente, ao longo aqui das colocações, todo mundo aqui fica à vontade aqui. Eu passaria a palavra agora para o Fernando Maia, tá? Que é diretor do grupo Energisa, que tem 9 distribuidoras espalhadas pelo país, talvez o quinto maior país do mundo. Eu até quero destacar um pouco nessa linha que o Luiz colocou, né, da qualidade do Brasil, que a gente tem orgulho e tal, é o livro do Miguel Setas, que foi CEO aí da EDP, foi um grande líder da EDP. Estou lendo lá e estou admirado como é que um português, né, que eu acho que já agora, em breve, ele vai pedir nacionalidade brasileira, né? O carinho e a percepção que ele tem assim, né, com relação a esse potencial e essa diversidade, essa qualidade do nosso país aqui. E ele logo abre de cara: o Brasil é uma das 10 maiores economias. Eu acho que ou é o sétimo maior país, ou é a sétima maior população, ou é o quinto maior país. Ou seja, o Brasil está no topo e ele qualifica o Brasil como uma potência ecológica mundial, né? Então, só para destacar um pouco nessa linha aí né, do que a gente realmente é um grande país. Fernando, por favor, a palavra é sua. Bom, obrigado, bom dia a todos, obrigado pelo convite, Nipaldi. Estou representando aqui o Grupo Energisa, como se colocou no início, também centenário, ou seja, daqui a 2 anos o grupo fará 120 anos, um dos pioneiros aí na eletrificação no país e também pioneiros em Bolsa de Valores desde 1908, inscrição na Bolsa. Então, realmente expandimos muito em termos de área coberta, ou seja, nós temos, inclusive, uma vocação ou uma opção pelo centro-oeste, ou seja, toda a fronteira oeste do país, né? Mato Grosso do Sul, onde eu estou agora, Mato Grosso, Rondônia, Acre, e para dentro também, Tocantins, são áreas nossas, áreas de concessão nossa, além de Paraíba, Sergipe, e uma parte relevante do estado de São Paulo e um pouquinho do Paraná também. E a nossa origem em Minas Gerais, né? Eu queria falar um pouco, assim, para falar dessa questão das concessões e prorrogação de concessões, voltar um pouco no tempo. E eu tive a felicidade, né? Eu sou bastante antigo no setor, então, em 1996, quando começou o processo de privatização, eu estava, na época não se chamava ANEEL ainda, chamava-se Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, o DNAE, e participei de todo esse processo de privatizações e me lembro muito bem qual era a situação da distribuição de energia elétrica no país. Já era um dos serviços mais universalizados, mas muito longe de atender adequadamente a população. Os serviços eram caros, os serviços não eram bons, mas era o que nós tínhamos naquela época. E foi tomada uma decisão, em 96, até muito olhando para a experiência da Inglaterra, que fez isso em 1990, e obteve bons resultados, e foi tomada, então, a decisão no país de seguir esse caminho. Então, se iniciou a privatização, primeiro pelo Espírito Santo, que foi em 95, até 96 foi Light, depois a Serge, né, Rio de Janeiro, e São Paulo veio logo na sequência, ali em 97, 98. E houve uma grande onda de privatizações, e essa onda se encerrou em 2001, com a Paraíba, que nós arrematamos, e essa foi a última dessa onda de privatizações, que depois se completou, está praticamente completada, restam poucas empresas hoje ainda sob controle de estados ou mesmo municípios. E o que a gente observa nesse período, de 96 para cá, é o que o Luiz Henrique colocou. Assim, uma evolução muito grande na melhoria da qualidade dos serviços, uma evolução muito grande na universalização, e aí muito fortemente, né, impulsionada a partir de 2003
criação do programa Luz para Todos, e ali foi um marco que mudou essa realidade de universalização, que não se concluiu até hoje, é bom que se diga. Principalmente na região norte, existem ainda várias famílias, diversas, centenas de milhares de famílias, ainda sem energia elétrica. E nós estamos, como estamos atuando também lá, estamos trabalhando fortemente nisso, para que a gente consiga finalmente ter 100% das famílias com acesso à energia elétrica. E aí vem uma segunda onda de universalização, que nós já estamos sentindo muito nesse interior, é um clamor por mais qualidade e mais capacidade desse suprimento. Eu costumo dizer, a gente levou a luz, agora tem que ter a segunda onda, que é levar a força, né? Antigamente, as empresas de energia eram chamadas de luz e força, porque a universalização ela se dá por uma rede monofásica, uma rede que não é tão robusta, e isso atende à primeira necessidade, aquela necessidade básica de ter energia elétrica. Uma vez que tem aquele pequeno agricultor, aquela família do interior, ela começa a pensar maior, começa a pensar grande e vai querer colocar ali alguns equipamentos, né, para melhorar a sua produtividade rural. E esse sistema inicial que foi feito, às vezes ele não permite isso. Então, assim, ainda tem muito a se fazer nesse país em termos de melhorar esse acesso a uma energia de melhor qualidade. Mas, assim, o que foi feito nesse período é visível, é visível. Então, nós entregamos melhor qualidade, melhor acesso e, como o Luiz Henrique falou, modicidade tarifária. E por que modicidade tarifária? Porque foi estruturada lá, e eu também tive a felicidade de participar dessa estruturação e do primeiro ciclo da ANEEL, uma agência reguladora técnica muito capaz, um pessoal muito dedicado. Infelizmente, vários deles, assim como eu, saíram da agência e foram trabalhar nas empresas. A agência hoje ela se encontra bastante deficitária em termos de mão de obra, ela precisa ser reforçada urgentemente, mas ainda é uma agência muito forte. Eu diria das agências reguladoras, que me perdoem, as demais, a melhor, a número 1 do Brasil. E não só do Brasil, é referência para diversos outros países. E essa agência, ela criou, ao longo do tempo, e com muita contribuição também das empresas e da academia, métodos, modelos de regulação muito eficazes e que dão incentivo para que as empresas busquem ser eficientes e, ela fazendo isso, elas conseguem melhorar a sua rentabilidade, mas ela não fica com essa rentabilidade adicional para sempre, ela fica por um período de tempo e depois isso é capturado em benefício do consumidor. É algo muito parecido que acontece com as patentes no setor farmacêutico. Aqueles laboratórios que investem mais em inovação e buscam mais eficiência, criar produtos novos, que vão beneficiar toda a sociedade, eles detêm um período de tempo a exclusividade sobre aquela criação. E isso aumenta a rentabilidade deles. E depois de um período de tempo, essa patente é quebrada e é liberado para que todos possam competir e usufruir dessa inovação. Então, assim, é no modelo de competição regulada, vamos dizer assim, do setor elétrico. Então, há um incentivo para que as empresas inovem, sejam mais eficientes, reduzam custos, melhorem qualidade, melhorem produtividade, se beneficiem com isso e depois entreguem isso na forma de modicidade tarifária para o consumidor. Então, quando a gente olha esse período longo, está se completando agora de 30 anos, realmente houve períodos em que as empresas, algumas empresas, não todas, é bom que se diga, ganharam bastante dinheiro, mas houve períodos em que todas perderam.
períodos de crise, períodos assim, onde a regulação não estava muito apropriada. Racionamento, pós-racionamento. Então, tivemos muitos períodos de crise. Então, quando se olha numa janela de 30 anos, há um excedente financeiro? Essa foi a pergunta que iniciou os debates aí sobre prorrogar ou não, porque a prorrogação, fazendo um parênteses aqui do ponto de vista da legislação, da própria Constituição e dos contratos atuais, ela está prevista, ela é possível e ela deve se dar no interesse público. Então, a primeira pergunta do interesse público é esse. Se há um excedente financeiro, seria o momento de haver uma captura desse excedente financeiro. E depois de muita análise, não só nossa, mas também do próprio Ministério e do TCU, como o Luiz Henrique falou, a conclusão que se chega é que não há esse excedente, uma vez que a regulação, o modelo de regulação, dá conta de fazer essa captura. Afirmar que há um excedente financeiro a ser capturado é igual a afirmar que a regulação é imperfeita. E ela precisa, então, ser corrigida. E, ao corrigir, ela capturaria esse excedente. É bom que se diga que a regulação ela não é corrigida, ela é dinâmica, ela é aprimorada continuamente. Não é estática. Então, se houver algum excesso de remuneração, isso será, com certeza, capturado. E capturado não só dessas empresas que estão por passar por um processo agora de encerramento dos seus contratos, mas para todas as outras empresas que já tiveram seus contratos prorrogados ali por volta de 2015, 2016. Bom, então, ou seja, isso permeou esse debate. Eu acho que nós chegamos num ponto assim, de consenso sobre a não existência dessa captura. E essa captura, qualquer forma de captura, seria assim, vamos fazer uma licitação para capturar isso num prêmio. Ou, não, vamos prorrogar, mas vamos impor uma obrigação de investimento sem reflexo na tarifa. Isso é a mesma coisa que capturar um bônus de outorga. Igualzinho. Vamos prorrogar, mas vamos obrigar que dê uma tarifa reduzida para o baixa renda sem reflexo na tarifa dos outros. É a mesma forma, é uma outra forma de captura. Então, se não há esse excedente sobre a mesa a ser capturado, essa, eu diria que foi o grande consenso. Isso se reflete nessa nota técnica, que você fez referência, a segunda do processo. Houve uma inicial que fez um conjunto de indagações de uma forma muito apropriada para toda a sociedade, e uma segunda nota técnica que consolida as contribuições e chega a algumas conclusões. Mas eu destacaria nessa segunda nota técnica algo muito importante, assim, que talvez até fuja do tema, mas não foge, muito pertinente ao momento da prorrogação. Ela sinaliza liberdades maiores para o regulador. Ou seja, o poder concedente, naquela nota técnica, ela sinaliza caminhos de modernização da regulação. E aí eu estou fazendo referência a novas modalidades tarifárias, a você ter tarifas diferenciadas dentro de uma mesma área de concessão, tarifas diferenciadas em função do nível de qualidade de serviço. Então, ou seja, abre um leque de possibilidades de avanço da regulação fantástico. O regulador, até hoje, ele ainda é muito travado. Nós temos um modelo de tarifas, de estrutura tarifária, que remete à década de 80. Um estudo muito bom feito lá, com teoria marginalística, lá pelos franceses, lá da EDF, que ainda serve, é o fundamento teórico do modelo de tarifas. Ok, mas será que esse ainda é o melhor modelo? Ou seja, a gente não pode ter outras formas de tarifa, inclusive tarifação dinâmica. É muito importante para redes que passam por momentos, como a gente passou agora recentemente, de ondas de calor, e aí você tem momentos assim, de estresse da rede muito grande, e nesse momento você poderia ter sinais econômicos para os consumidores se ajustarem
na solicitação dessas redes. Então, assim, ainda temos um espaço muito grande de inovação, de modernização da regulação e modernização mesmo física das redes. Então, assim, nesse momento de prorrogação de concessões, eu acho muito legítimo, muito natural que o Congresso Nacional se dedique atenção ao tema, se envolva no tema, dada a sua importância, isso é legítimo, faz parte das atribuições, mas eu diria que o melhor caminho é o caminho da prorrogação. Ou seja, é o momento de preparar esse país, preparar essas redes para a transição energética. Não há transição energética sem redes de transmissão e de distribuição. Elas que vão permitir potencializar a transição energética, seja conectando e gerenciando, né, os recursos energéticos distribuídos, como você falou, os veículos elétricos, a geração distribuída, as baterias que estão chegando, os armazenamentos, tudo isso vai estar distribuído na rede e não mais concentrado, como era o modelo anterior. Então, esse é o momento assim, de preocupação e de preparação desse arcabouço para que isso possa efetivamente acontecer. E eu acredito que assim, o resultado final do processo, passando por esse crivo do Congresso Nacional, será o melhor possível. Tá? Será aquele que vai trazer mais benefício para o país. Eu paro por aqui, Nivaldo, e deixo para o debate. Fernando, muito obrigado. Realmente, a gente está tendo aqui uma aula baseada nos currículos aí que o Luiz Henrique e vocês têm, né, de uma longa experiência. Eu acho que esse seu relato, né, do que foi feito nos últimos 30 anos, eu acho que ele só corrobora esse pressuposto de que esse modelo, né, de funcionamento através de contratos de concessão para as distribuidoras foi e é um modelo de sucesso, que os novos desafios que se colocam agora, e eu acho que você usou uma expressão muito interessante, que eu vou até utilizar aqui, vou pedir a tua autorização, de potencializar a transição energética, é aquilo, né, de que o olho do furacão da transição energética vai estar nas redes de distribuição, né? E você, eu achei muito importante essa sua análise sobre a questão do excedente financeiro, que realmente, se é uma regulação por incentivo, e parte dos ganhos que esse incentivo garante é repartido entre os consumidores e os acionistas, eu acho que essa questão aí está resolvida. A questão é o interesse público teve, assim, foi atendido? Foi, em função desse próprio histórico que você fez dos 30 anos. E, por último, a partir dessa tua colocação, né, da fundamentação teórica dos modelos tarifários é dos anos 80, e hoje a realidade mundial do setor elétrico é completamente outra, e, de certa maneira, eu concordo com você, isso está lá colocado na nota técnica. Eu acho que realmente eu acho que essa nota técnica ela só corrobora aquela tua avaliação, que eu concordo plenamente que a nossa agência reguladora é muito boa. E eu acho que eles, de certa maneira, ajudaram um pouco, particularmente nesse aspecto, né? Tem lá assim, um conceito que eu achei muito interessante da regulação flexível, entende? Com competição, com competitividade. Então aí eu acho que esse projeto de P&D de sandbox já vai nesse caminho, né? E que vai se intensificar com a liberalização de mercado. Mas muito positivo, te agradeço muito. E eu passo agora aqui a palavra aqui para o nosso Patrício Falcone, da EDP, não, sim, né? Com quem o Gisele também tem um carinho especial, porque além do vinho chileno, eu também gosto muito do vinho Douro tinto, né? Não, Luiz? Vamos lá, Falcone. Muito obrigado, viu, Falcone, pela possibilidade de contar com vocês aqui. Obrigado você, Nivaldi. Primeiro, cumprimentar todos aqui, agradecer ao professor
pelo convite, né? De fato, para nós é muito importante ter aqui o espaço, né, junto com os colegas aqui, de discutir, de dialogar um pouquinho sobre esse tema. É um dos temas importantes que vem de um processo muito grande, né, de discussão dentro do setor. Então, só isso já vale a pena, já é interessante. Eu queria aproveitar, pegar o gancho aqui das digressões aqui que foram realizadas, para comentar um pouquinho desse processo aqui, especificamente sobre prorrogação. É muito importante que a gente faça processos como esse dentro do setor de energia. Ele começou, né, sendo discutido há muitos anos atrás, teve P&D envolvido, teve discussão de avaliação, como é que o mundo faz, a partir de olhar o restante do mundo e olhar como é que eles resolvem esse tipo de problema. Se o Ministério de Minas e Energia internaliza uma primeira nota técnica, trazendo aqui já algumas orientações e trazendo também muitas questões, muitas dúvidas, para que sejam debatidas com a população em geral. E a partir desses estudos, né, foi ratificado aquilo que grande parte aqui das pessoas já tinha bastante segurança que a prorrogação ela pode ser feita. Existe previsão legal, existe previsão contratual, então a prorrogação é um item que pode ser realizado. Mas não suficiente com pode, foi se buscar aqui todas as condições para se avaliar o como que ela deve ser feita. E uma avaliação que buscou não só ouvir a sociedade, mas ouvir órgãos de controle, né? Ouvir o TCU, ouvir a Agência Nacional e ter uma participação aqui que pudesse trazer as condições regulatórias para esse tipo de ação, para esse tipo de prorrogação. Então, acho que a grande questão que hoje nós temos à mesa é isso: como fazer mais e como fazer melhor. E a resposta acho que vai muito na linha do que o Luiz e o Maia colocaram há pouco. Está na linha da regulação, né? Uma reflexão que eu acho muito, muito importante é a capacidade de alteração da regulação do setor elétrico, né? E a capacidade de evolução dessa regulação. Em alguns segmentos também de indústria, de infraestrutura, a gente não tem uma regulação que é tão dinâmica. Às vezes a gente tem uma previsão estanque dentro do contrato de concessão que vai durar 30 anos, né? E agora o setor de energia elétrica não é assim. Pelo menos a cada 10 anos, a gente tem uma profunda reformulação de como são as condições de atendimento ao cliente. Hoje nós temos a resolução 1000, que substituiu a 414, que mudou obrigações, mudou condições, deu novos prazos, novas obrigações para a distribuidora, em prol de uma melhoria de atendimento. Isso não é um reflexo direto de um contrato, mas é um reflexo de uma regulação forte que passa por uma série de avaliações também, ouvindo os agentes, né, ouvindo o público em geral, e a partir disso estabelece novos guides, né, novos guidelines, novas estruturas que a gente precisa evoluir. A REMIL é um dos grandes exemplos de evolução regulatória que trazem melhorias, né, em prol do serviço como um todo, e com foco no consumidor. Isso é possível porque a gente tem no setor um contrato, uma estrutura que permite esse tipo de inovação, acomoda esse tipo de evolução, que também tem todo esse processo, como eu falei aqui, de consulta pública, que é bastante importante. A gente vai passar daqui a pouco por outros grandes processos, né? Abertura de mercado é um outro grande processo que tem que estar permitido e tem que ser realizado do ponto de vista do país, do Brasil como um todo, atendendo aqui uma estrutura de sustentabilidade, uma estrutura que garanta que cada um dos segmentos, cada um dos negócios tem aqui atendidos, né, os requisitos essenciais para que a gente continue tendo um setor harmônico. Acho que é uma questão muito importante. Mais que isso, o último exemplo da capacidade da regulação de enfrentar aqui as mudanças. Se a gente tinha DECs exclusivamente, DEC, FEC, né, índices aqui de indicadores da distribuição, né, de atendimento, apenas avaliados do ponto de vista global na década de 90, isso evoluiu drasticamente. Não só os indicadores melhoraram muito, né, nas concessões,
Tem exemplo de indicador que era da ordem de DEC de 36 horas de interrupção anual e que hoje está em 6, 7 horas de interrupção anual, mostrando o tamanho do investimento, o tamanho da infraestrutura que foi criada no país. Mas, além disso, a própria regulação faz aqui uma alteração de compensação, uma alteração de avaliação de DEC/FEC por conjunto, né? Então, olha a capacidade que nós temos no Brasil de evoluir o setor de energia a partir de uma regulação e de contratos hoje existentes e contratos que garantem os investimentos que são necessários, né, para o país. Afinal de contas, a gente tem certeza que vai precisar continuar investindo muito no setor de energia elétrica e o setor de redes é um setor que precisa cada vez mais ganhar aqui novas tecnologias, novas inteligências, né? Se hoje a gente tem um operador com um operador geral do sistema, né, o ONS, com bastante mudança na operação do sistema como um todo, é fato que a gente tem uma distribuidora cada vez mais nessa linha de operador do sistema e nessa linha de enfrentar novos desafios e novas formas de agir. Então, essas condições vão demandar naturalmente investimento e a forma mais racional, mais identificada depois de todas essas explorações que foram realizadas, continua sendo o modelo de distribuição que nós temos hoje. Então, isso parece ser bastante interessante, da avaliação global para a avaliação aqui Brasil, de como olhar para isso e de como aproveitar a nossa capacidade de evolução regulatória para conseguir as melhorias. Dentro de um processo, né, que realmente é um processo bastante importante, que ouve, analisa e exige sempre as melhorias de cada uma das empresas. A gente olha, né, essa semana a gente teve aqui uma decisão da ANEEL importante sobre uma das distribuidoras, recomendando a caducidade de uma das concessões da Amazonas, foi no final dessa semana, e a gente vê aqui a relevância desse tipo de processo. Os instrumentos que estão à disposição do regulador permitem todas as fases. Permite você melhorar o serviço, permite você evoluir a regulação e exigir mais coisa, e permite até esse tipo de processo mais duro de recomendar, no caso aqui, caducidade para as concessões que têm questões mais específicas que não conseguiriam ser superadas aqui pelo modelo atual. Então, acho que, em suma, Nivaldi, para esse debate inicial, acho que a gente tem que explorar bastante e dialogar bastante sobre essa nossa capacidade de regulação no Brasil e sobre a nossa necessidade de manter investimentos aqui e dentro de um setor que não só tem feito muito investimento, mas é reconhecidamente, e não é só aqui, é regulação global, reconhecidamente como um capital que é o que menos onera, né, a tarifa do consumidor. A distribuidora hoje, do ponto de vista do valor final da tarifa que é pago pelo consumidor, a crescente, né, a única crescente que diminuiu aqui abaixo da inflação, porque tem uma metodologia regulatória de compartilhamento de custos. Então, acho que são reflexões importantes aqui para esse debate de que prorrogação não precisa e não deve ser automática, mas as condições estão todas hoje na mão do regulador para conseguir trabalhar e incentivar a evolução contínua das companhias e do setor para o consumidor. Poxa, Falcone, muito obrigado. Eu quero destacar assim a qualidade das exposições, particularmente agora a sua, que você aprofunda ainda mais essa questão do modelo de regulação, né? Que ele consegue efetivamente garantir, né, melhoria da qualidade, retomando aquilo que o Fernando colocou antes. Olha, mas nós precisamos ainda, tem luz, mas precisamos dar mais força, eu achei essa expressão boa, e que, de certa maneira, você corrobora isso, né? E que, para tanto, a gente precisa de investimentos e que, curiosamente, né, assim, os investimentos foram feitos nesses últimos 30 anos, a qualidade, né, aumentou
a redução de DEC se ocorreu, a universalização se deu num país de dimensão continental, e mesmo assim a participação do custo da distribuição, do serviço de distribuição, diminuiu na tarifa. Então, realmente, só corrobora essa ideia de que o modelo do marco regulatório é bastante consistente. E destacar também que, graças à qualidade das exposições, a gente está aqui com 76 pessoas e o número não cai, ou seja, as aulas aqui estão atraindo aqui os participantes e pessoas muito qualificadas e que nós conhecemos aí há muito tempo, o que mostra que o setor elétrico é um setor assim de uma grande família, né, que há um envolvimento muito grande. Eu passo agora a palavra aqui à Alessandra, com muita gratificação. Agora ela assumiu um cargo muito importante, a Associação Latino-Americana das Distribuidoras, e, na realidade, o que ela vai falar nem é como debatedora, mas sim como uma expositora ultra qualificada que faz parte aí dessa grande família de pessoas tão qualificadas. Por favor, Alessandra, e muito obrigada aí por poder contar com a sua participação, por favor. Obrigada, pessoal. Bom dia, quase boa tarde. Eu tenho a dizer para vocês que eu tenho a sorte de ter tido excelentes professores ao longo da minha vida acadêmica e profissional, né? Então, com um destaque para o professor Nivaldi, que foi o meu professor na UFRJ já há alguns anos, e ao Fernando Maia também, que foi um dos primeiros profissionais com que eu tive contato no setor elétrico, na Light, quando então eu me desliguei do setor em que eu trabalhava, que não era regulado, que não era serviço público, e aprendi muito com o Fernando nessa época. Obrigado. E depois mais para frente, viu? Então, bom, aí agora também o Falcone, com o Luiz Henrique também, sempre aprendendo mais, e acho que o que mais me estimulou no setor elétrico foi exatamente essa insatisfação contínua, né? Que sempre tem alguma coisa para melhorar, e essa crítica, esse inconformismo é que faz realmente da gente hoje ter uma regulação de excelência. A gente é muito autocrítico, eu acho, né? Isso, como eu falei, ele tem um lado positivo, mas a gente pode ver também que a gente construiu uma regulação robusta. Se a gente pensar aí nos stakeholders, nos objetivos de universalização, atração de investimentos, um serviço de qualidade, a gente tem realmente uma redução nos indicadores, na melhoria dos indicadores de qualidade. Temos um serviço com a maior penetração dentre os serviços públicos, quase 100% de universalização. A gente tem aí sempre essa busca pela modicidade tarifária, que é um outro pilar, e a atração de investimentos também, né? Que a gente fez aí, proporcionou um crescimento na rede de distribuição, e a gente tem caminhado nesse sentido. A nota técnica 14, ela demonstra isso, e a gente agora tem uma oportunidade grande justamente de estar entrando com novos elementos que são necessários aí para a modernização das redes e para tornar a distribuidora como protagonista de um momento que é extremamente importante, que ele conjuga a transformação digital, toda a digitalização, que é o nosso primeiro D, né? Com a transição energética, os efeitos climáticos extremos, que é a descarbonização, e aí a gente tem a distribuidora como agora como uma DSO, né? Ela deixa de ser uma operadora da rede de distribuição para ser uma orquestradora de um sistema muito mais complexo, um sistema bidirecional, com recursos energéticos distribuídos, com veículos elétricos, com sistemas de armazenamento, todos acontecendo ao mesmo tempo agora, e talvez no momento em que eles mais precisam, quer dizer, existe uma necessidade aí de sincronia, né? De flexibilidade do sistema. A distribuidora, ela pode ver essa mudança pelo copo meio vazio ou meio cheio, né? Então, ela pode ser realmente a protagonista desse processo como um todo.
E aí, nesse sentido, a gente vê como extremamente salutar a nota técnica, é um momento aí que não se tem todo dia, né? Na verdade, são as concessões de distribuição que representam mais de 60% do mercado de distribuição, que foram fruto da privatização, do programa de privatização que aconteceu de 1995 até 2001, então, que estabeleceu contratos por 30 anos, e agora a gente tem uma oportunidade grande para estar caminhando aí, olhando o futuro, né? Porque o futuro ele se apresenta de uma maneira muito rápida e dinâmica, e eu quero destacar aqui a questão dos sandbox tarifários, que demonstram aí uma preocupação legítima do regulador no sentido de se adaptar a esse novo mundo, lembrando que a gente está falando de um serviço essencial, né? E na medida de ser um serviço essencial, ele tem uma preocupação realmente com a segurança. Existe inerentemente a esse serviço um conservadorismo que é natural, né? Pela responsabilidade desse serviço, e uma responsabilidade que vai se tornar cada vez maior na medida em que a gente tem uma eletrificação maior. Então a gente passa a ter uma transferência, vamos dizer assim, de atribuições de outros segmentos, mesmo do setor energético, para o setor elétrico, né? Fazendo aqui uma apresentação rápida da ADELAT, no meio de tantos grupos centenários, a Associação das Distribuidoras de Energia Elétrica da América Latina, que eu represento, ela tem 1 ano, né? Mas se a gente somar, na verdade, o período aí de todos os seus membros, aí são muitas centenas de anos. A gente tem hoje 18 membros, que estão distribuídos em 7 países, né? E o nosso objetivo é justamente provocar uma colaboração e uma liderança das distribuidoras da América Latina dentro de um contexto de transição energética. E por quê? Porque elas têm em comum, né, o fato de não terem recursos financeiros na forma como os países aí do primeiro mundo têm, da forma como a União Europeia, a gente vê os Estados Unidos, por exemplo, com o IRA, né, a Inflation Reduction Act, então com uma injeção muito forte de recursos. Mas, por outro lado, os países da América Latina, eles têm uma característica que é uma riqueza natural muito grande, né? E uma matriz energética bastante limpa também. Então, o nosso objetivo é provocar, justamente pelo desenvolvimento de conhecimento, pela troca de experiências, de melhores práticas, algumas bandeiras em comum dos países da América Latina no segmento de distribuição de energia elétrica, né? E aí, com base nesse objetivo, eu até estou aqui em São Paulo, o professor Rivaldi me perguntou, justamente porque a gente veio fazer a apresentação de um trabalho que foi feito a várias mãos, a EDP proporcionou o espaço para a gente, e eu, na verdade, fui apresentadora, mas como eu estou 1 mês, é muito mais mérito de quem trabalhou, né, nesse projeto, que é analisar os desafios da distribuição de energia elétrica na América Latina no contexto da transição energética. E aí, voltando para a renovação das concessões, né, a gente nota que existe já uma preocupação com relação aos investimentos de automatização da rede e novas tecnologias. Esse é um ponto que a gente destacou bastante, né, no sentido de trazer agora à cena novos elementos que se fazem mais necessários no contexto de transição energética. Então, a gente hoje tem os indicadores de qualidade, que são constantes dos contratos de concessão. Pela nota técnica, ele se mantém aí junto com os indicadores de sustentabilidade econômico-financeira. E a gente vê também uma necessidade grande da gente ter indicadores de resiliência, sobretudo no momento em que os efeitos climáticos extremos eles tendem a ser mais intensos, mais frequentes e até mais imprevisíveis, né?
Em relação ao papel da distribuidora e do crescimento dos recursos energéticos distribuídos, a gente vê também uma grande oportunidade, eu acho que foi citado pelo Fernando, da gente ter uma adaptação na regulação, os sandbox tarifários aí que permitem uma certa flexibilização das regras tarifárias em pilotos, também ajuda bastante nesse sentido para a gente poder o quê? Estar desenvolvendo os mecanismos de resposta da demanda, com tarifas horárias, tarifas flexíveis, né? E um outro ponto também, a gente está olhando para frente no sentido do plano de investimentos, uma vez que a gente tem aí todo um contexto que age de uma forma muito rápida, muito acelerada, né? Então, finalizando e concordando aí com todos os expositores anteriores, a gente vê como muito salutar a inserção de contrapartidas sociais, sobretudo num país que busca uma transição energética justa, sustentável, a redução da pobreza energética, um país aí com muitas disparidades econômico-sociais, mas a utilização do excedente econômico como uma fonte para custear essas contrapartidas sociais, aí não se aplica na medida em que a gente tem um regime de regulação por incentivos, né? E que vai justamente impelir a distribuidora a ser o mais eficiente possível, inclusive assumindo riscos para bem e para mal, né? Como o Fernando comentou, e que são revistos nos ciclos de revisão tarifária a cada 4 a 5 anos, né? E o outro ponto, em relação às novas tecnologias, aos investimentos que são necessários na rede, a gente tem uma oportunidade aí para estar esclarecendo mais e detalhando mais esse tema que é extremamente relevante no contexto atual. Então, eram basicamente esses pontos. Eu volto para o professor Nivaldi e agradeço mais uma vez. Poxa, Alessandra, muito obrigado. Eu acho que a gente completa aqui assim, um enquadramento analítico muito consistente e você tocou num ponto que eu gostaria de destacar. Tem um microfone aberto aí, só uma atenção aí. Tem um microfone aberto. Max, se você identificar, você trava aí, tá, por favor. Essa questão da política social, né? Como o Luiz Henrique tinha colocado no início, né? É o serviço de infraestrutura que tem maior capilaridade nesse imenso país, né? Então, obviamente, políticas sociais fazem sentido, se fazem necessárias. A própria universalização, né, da luz para todos é um exemplo desse, mas que você conseguiu um mecanismo de subsídio cruzado que é absolutamente pertinente. Realmente não faz sentido você, na regulação por incentivo, que já captura benefícios para os consumidores, você buscar onerar a distribuidora com relação a políticas sociais. Eu acho que a ideia do Ministério, na realidade, é contar com a colaboração das distribuidoras em políticas sociais e utilizar já as verbas disponíveis, né, concentrando ela para objetivos mais direcionados do que essa capilaridade que a gente tem hoje. Muito obrigado, Alessandra, destacar aí sucesso nesse novo desafio profissional que você tem. Eu acho que os países da América Latina vão se beneficiar muito do seu conhecimento. A gente fica muito feliz de ter uma brasileira à frente dessa associação. Obrigada, Eu professor. pedia, não, que nós que agradecemos aqui, eu abri aqui a sugestão para os participantes de formularem perguntas. Então, estou direcionando as perguntas aqui para os palestrantes. Já tem uma sobre a Amazonas, que eu passei para o Fernando Maia, em função de que a Energisa é, entre todas as distribuidoras aqui, aquela que tem maior assim, penetração no território nacional, com distribuidoras muito díspares, inclusive lá na região norte. Então, eu pediria que você formulasse
resumisse a pergunta que foi feita e apresentasse as suas considerações sobre a pergunta, por favor. Está com o som fechado, Fernando. O som continua fechado. Abre o som. O microfone do Fernando está fechado ainda, tá? E parece que ele saiu, né? Ou não? Ele está aqui como Fernando, entende? Mas deve ter tido algum problema e ele volta. Enquanto ele volta, eu vou formular uma pergunta aqui para o Falcone, né? Assim, quer dizer, assim, quer dizer, a EDP foi uma das primeiras que aceitou esse desafio aqui de investir no Brasil, né? Eu até ontem estava tendo uma conversa com você, com o Luiz Otávio, e o Luiz Otávio relembrou, não, nós fomos o primeiro que entrou em leilão, viemos, aceitamos esse desafio e etc. E assim, a resultante dessa iniciativa lá tem sido positiva para o grupo EDP como um todo, a participação do Brasil assim, no grupo EDP mundial, ele tem crescido. Como é que você, como EDP Brasil, vê esse posicionamento em relação ao grupo EDP mundial? Por favor, Boa, Falcone. obrigado, Nivaldi. Nivaldi, acho que excelente, assim, DP vem acreditando, né, na estrutura aqui do Brasil já há muitos anos. Foi um dos primeiros países, né, que o grupo se lançou, né, fora de Portugal. Tem um investimento médio aqui e planos ambiciosos, né, de continuar investindo de forma sustentável e cada vez mais diversificada, né, do ponto de vista de sempre em energia elétrica, mas cada vez mais diversificada dentro dos negócios de energia. Um dos carros-chefe aqui no Brasil são as redes, né, tanto a distribuição quanto a transmissão, e o outro carro-chefe é também a geração de energia renovável, solar, eólica e outras fontes. E dentro desse contexto Brasil, essa também é a estratégia global, né? A única coisa é que apenas no Brasil a gente tem transmissão, mas a gente acredita que a transformação, a transição energética, ela vai acontecer via redes, né? Então, via a estrutura que nós temos aqui, essencialmente na distribuição de contato com o cliente e na estrutura de geração, sobretudo a geração renovável aqui, que representa o investimento. O Brasil representa o segundo e terceiro maior investimento da EDP no mundo. Então, é bastante relevante, né? Depende um pouquinho do ano, mas é bastante relevante o investimento que é realizado no país e a percepção de continuidade de investimento depende muito dessa estabilidade regulatória que acho que eu comentei aqui bastante na primeira fala. Quanto mais a gente consegue, e aí certamente não é apenas esse grupo, né, o grupo EDP, mas quanto mais a gente consegue ter estabilidade e entender que as grandes questões do setor vão ter processos regulares, vão ter processos públicos e de decisão aqui transparente, como esse que a gente tá debatendo hoje, traz cada vez mais segurança que esses investimentos vão continuar acontecendo. Porque, como o próprio João, né, nosso presidente, já comentou, cada vez que você vai fazer uma avaliação de investimento, essa avaliação ela nunca é regional, ela sempre é global, né? Você nunca faz uma avaliação apenas de colocar um valor destinado exclusivo para o Brasil. Não, você olha quais são os investimentos globais. E por isso a estrutura de capacidade de estabilidade setorial, ela é um dos itens muito importantes, como a estabilidade nacional, para garantir a continuidade de investimentos aqui. Então, o grupo tem bastante apetite em mantidas todas essas condições
como a gente vem vendo aqui, vem visualizando nos últimos anos. Obrigado, Falcone. É uma pergunta que eu até fiz porque eu conheço muito o Grupo EDP, nós temos uma parceria aí de quase 20 anos. Na realidade, começou até estava comentando ontem com o Luiz Otávio, começou em 98, quando eu levei alunos do curso de Economia de Lisboa, né, do ISEG, num programa de integração acadêmica, né, deles virem para fazer disciplinas aqui, um semestre aqui na economia da UFRJ, e eu consegui um estágio para eles lá na SERJ, quando a EDP tinha entrado no controle. E efetivamente, o que eu conheço lá do board da EDP, realmente o Brasil é muito qualificado. E me lembro de uma reunião que eu tive com o Miguel Setas, ele falou: não, um elemento que diferencia o Brasil é que alguns contratos são indexados, então a inflação isso é um diferencial, entende? Obviamente não se aplica diretamente, se aplica de certa maneira indiretamente às distribuidoras, mas no segmento, por exemplo, de transmissão se aplica, e foi uma decisão muito inteligente da EDP de entrar no segmento de transmissão. Eu não sei se o Fernando... Voltei. Eu não sei se vocês me ouvem agora. Estamos te ouvindo bem, Fernando, então, por favor... Peço desculpas, eu tive um contratempo Não, aqui, caí. Eu já tenho mais algumas perguntas aqui que eu vou processar, entende? E depois eu passo aqui para os outros expositores. Ok? Por favor, Fernando. Bom, eu tenho uma pergunta aqui da Anne Valéria Reis. Resumidamente, ela diz: eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a devolução da Amazonas para o setor público ou sobre um desmembramento da distribuidora em partes, visto que o Amazonas tem suas diferenças e que os índices de furtos lá são muito altos. Bom, Anne, isso é bastante delicado, ou seja, a gente acompanha a situação da distribuidora Amazonas Energia, particularmente, tá, na minha carreira, entre tantas coisas que eu já fiz, eu era da Eletronorte e trabalhei com o sistema de distribuição de Manaus, que na época pertencia à Eletronorte. Conheço bem aquela realidade, isso há muito tempo atrás. Mas a distribuidora Amazonas, assim, daquela nova onda, né, de privatizações, quando lá em 98 nós adquirimos Acre e Rondônia, também Piauí, Alagoas e Amazonas e Roraima, elas foram as últimas, né, a serem privatizadas, e até porque eram mais complexas. Exatamente por isso foi mais difícil de privatizar. Nós avaliamos na época, não tivemos interesse, dada esse elevado nível de complexidade. O grupo que adquiriu fez um esforço enorme de enfrentar essas adversidades, pelo visto, não teve o sucesso desejado. E isso resultou, então, nesse processo que a ANEEL encaminhou, recomendando uma caducidade. A empresa, assim, primeiro, ela tem um problema de passado, ou seja, ela tem uma dívida impagável, um balanço bastante complicado de prejuízos acumulados. Então, assim, esse CNPJ, essa empresa, eu diria que tem um futuro bastante difícil. Mas a gente tem que separar a empresa da concessão. Os consumidores, né, o serviço público, ele não pode ser afetado por uma dificuldade estrutural da pessoa jurídica. Acabou de sair aqui agora, já terminou aqui tudinho. Não terminou. Opa! Porque vocês não testaram o Wi-Fi e o forno. Opa, peraí, tem alemão no samba, tem alemão no samba. Não, isso. É curioso. Não, é uma fechou. O setor elétrico, pronto. O setor elétrico empolga muito, né? Não, vamos lá, Fernanda. Mas assim,
O intruso aqui era Fernando também, mas não era eu, não. Mas eu estava falando assim, que o serviço público, não, os consumidores não deveriam, não podem ser afetados por uma dificuldade, como eu falei até de um histórico. Mas como você colocou na pergunta, também há um problema que não é histórico, é presente, que é uma cultura, vamos chamar assim, e quando a gente fala em cultura, isso envolve o poder público, envolve o próprio governo estadual, envolve segurança pública, que é parecido, não é igual, mas é parecido com um quadro de cultura que a gente vê no estado do Rio de Janeiro, ali a Light, a Enel Rio enfrentando problemas sérios de áreas onde nem o poder público consegue entrar. Então, ou seja, tem um nível de desvios, né, de furto de energia muito elevado. Então, isso não é passado, isso é presente, mesmo que haja uma caducidade, que haja uma transferência da concessão, né, do serviço para o poder público, e a Constituição permite isso. O Serviço Público de Energia Elétrica, ele é da União e ele pode ser concedido, mas ele pode ser prestado diretamente pela União. Mas isso seria um absurdo, mas talvez numa janela de tempo isso seja necessário. Até para uma janela de tempo que permita desvincular esse passado desse presente. Mas o desafio é muito grande, tá? Eu concordo contigo. Talvez uma solução, e também concordando com a sua pergunta, possa ser resolver por partes o problema. Ou seja, a concessão do Amazonas tem a sua grande parte, a sua grande maior parte, já interligado ali com Manaus e recentemente interligou Parintins, mas tem problemas seríssimos também no interior. No passado já foi separado, eram 2 concessões. Eu participo, Anne, do Comitê Gestor Pro Amazônia Legal, que foi criado pelo Ministério, esse comitê, para buscar soluções, inclusive a partir da privatização da Eletrobras. A Eletrobras tem uma obrigação de destinar recursos para esse programa Pro Amazônia Legal, que visa, basicamente, reduzir as perdas lá nos sistemas isolados, ou seja, ela não está focando em Manaus, mas nos sistemas isolados, reduzir perdas. E por que reduzir perdas? Porque o furto de energia, a perda de energia no sistema isolado, é a que mais custa para a sociedade. Ou seja, o megawatt-hora que é consumido e pago pela sociedade, não pela tarifa do consumidor no sistema isolado, ele, em alguns casos, supera R$2.000 por megawatt-hora. Então, esse furto é caríssimo, é muito oneroso. Então, é importantíssimo reduzir a perda nos sistemas isolados. E também descarbonizar e, juntando esses objetivos, reduzir o custo do subsídio chamado CCC. Bom, então nós estamos discutindo lá nesse comitê como fazer isso. Tá? Energisa vem pensando, já fizemos algumas experiências no Acre, vamos fazer outras, mas passa, ou seja, quando trata de redução de perdas e de furtos, passa pela distribuição, pela distribuidora. Ora, se aquela distribuidora está com problemas, como a gente já falou aqui, e muito focada nos seus 90%, que é Manaus e arredores, ela termina não tendo foco para tratar desses 10% que são os sistemas isolados. Então, sim, respondendo, talvez seja uma boa ideia desmembrar para que outros operadores possam assumir esses sistemas isolados de uma forma integrada e com foco na redução de perdas, com foco na descarbonização, na redução de custos, e isso, naturalmente, numa regulação que dê os corretos incentivos para que esse operador atinja esses objetivos. Ok, Fernando. Eu quero adiantar para vocês que nós recebemos mais 3 perguntas,
4, na realidade. Elas vão ser respondidas em sequência pelo o Luiz Henrique, que ele caiu, mas pelo visto ele voltou, pela Alessandra, tá? Não, o Luiz Henrique está com problema aqui, então eu vou repassar a pergunta dele para outra pessoa aqui. Talvez eu mesma procure responder. Alessandra e o Falcone, com isso a gente encerra. O Matheus fez uma pergunta que eu respondo diretamente. A previsão do Ministério em relação ao decreto, não. Vai prevalecer contrato de longo prazo? Sim, essa aqui é a colocação. Eu passo agora para o Falcone, que eu já mandei a pergunta que foi formulada aqui, salvo engano, pelo Felipe. Em seguida, a gente tem a pergunta formulada pelo Weber, uma pergunta bastante consistente sobre a questão de alocação de risco, que eu já pensei. Falcone, por gentileza. Boa. A pergunta aqui, né? Como vocês veem essa complementaridade entre ambiente regulado e ambiente livre e qual o impacto isso pode ter sobre a abertura de mercado em relação às distribuidoras, né? De fato, acho que tem um pouquinho a ver com a alocação de risco, como foi colocado, e tem a ver com a intercambiedade, né? A necessidade da gente conectar cada vez melhor esses dois ambientes, eliminando aqui o subsídio cruzado entre um e outro, né? Eu acho que, do ponto de vista estrutural para o país, é uma excelente decisão a gente conseguir explicitar os subsídios que um ambiente acaba propiciando ao outro e uma abertura de mercado que seja feita com previsibilidade, né, ela vai ser sustentável, inclusive nesse ponto. Então, assim, muito diretamente, a gente é a favor, né, da abertura de mercado, entende que é um processo que vários países já adotaram, é um processo positivo, porque ele coloca para o consumidor, ele dá ao consumidor algumas liberdades de como operar, de como comercializar, de como comprar energia, mas ele também traz aqui uma necessidade, sobretudo no Brasil, pelo processo que nós iniciamos nessa abertura de mercado, de um tratamento de questões específicas, por exemplo, sobre contratação, né? Por exemplo, como é que fica a questão do supridor de última instância, se o consumidor não quiser migrar, se o consumidor tiver um problema no mercado, como é que ele vai ser atendido. Acho que foi o Maia que fez uma diferenciação entre a concessão em si, a empresa, são coisas que precisam estar muito bem estabelecidas do ponto de vista de abertura de mercado. Mas a gente vê com bons olhos a abertura e vê como até uma coisa que é inevitável. E o que a gente precisa cuidar é que ela seja realizada de uma forma bastante sustentável, sem fazer com que subsídios passem de um cenário para o outro, mas explicitando onde eles estão, até para que a gente consiga setorialmente tratá-los de forma mais assertiva, né? Então, eu acho que é isso. O grande risco que a gente corre, na minha leitura, é fazer uma abertura de mercado de qualquer jeito, né, precipitada, vamos abrir semana que vem, sem tratar essas questões que são essenciais. Eu preciso ter mais segurança de mercado para conseguir uma atuação do comercializador varejista que vai ter um papel fundamental aqui de comercialização. E eu preciso das condições também para que a distribuidora, como DSO, como operadora de rede, tenha condições de melhorar o serviço, né, de rede, aprofundar esse serviço de rede, realizar as questões que são próprias dela, como, por exemplo, corte de fornecimento caso de inadimplência, que essas regras todas elas estejam bem dimensionadas. Então, a pergunta é ótima, porque ela exige que a gente faça uma reflexão sobre a transição, como que nós vamos fazer a transição desse processo. Se a transição não for bem feita, aí a alocação de custos vai ficar muito, muito ruim, né? E hoje, eu já falei bastante na minha primeira intervenção, a regulação ela tem condições de fazer transições bem estruturadas, né? Com tempo de maturação, respeitando os investimentos que tem hoje, respeitando aquilo que tem hoje e conseguindo alcançar aqui todas as companhias, né? Nós temos contrato pelo menos até 2055 no mercado regulado. Isso são coisas que precisam ser
equacionadas para que a gente faça uma abertura sustentável. Que é isso, Nivaldi? Ok, Falcone, muito obrigado. Realmente, eu destaco aqui que a gente teve uma redução só de 10% de participantes, sinal de que o tema aqui é instigante. Você realmente está dando uma aula maravilhosa. Eu passo agora para a pergunta que é para a Alessandra, que eu repassei, do Weber, se você puder resumir a pergunta e dar uma resposta objetiva, que a gente já está chegamos aqui ao meio-dia e era o nosso tempo limite. Tem mais uma pergunta do Felipe que eu respondo em seguida e a gente encerra. Ok, Alessandra, por favor. Ok. A pergunta ela fala sobre a questão da alocação do risco de mercado no segmento de distribuição. Na verdade, não houve mudança na nota técnica, que é extremamente importante, né? E realmente, assim, pegando um gancho, inclusive da fala do Falcone, e aí falando de risco de uma forma geral, a distribuidora ela acaba sendo a grande arrecadadora do sistema, mas ela fica com um percentual, na verdade, pequeno, em algumas distribuidoras chega a 15, 16%, para cobrir os seus objetivos finais, né? Que são o investimento na rede, os custos operacionais. Então, é importante a gente analisar o setor elétrico, na minha opinião, como uma cadeia de fornecimento, em que todos esses elos eles têm que ter uma sustentabilidade. Então, eu já trabalhei, já militei em várias associações dos comercializadores, dos geradores, das distribuidoras, agora também, né? E eu sempre falei isso, é importante para que a gente tenha uma transição, uma abertura. Agora a gente também pode ver o momento da renovação de concessão como um novo momento, né? Sustentável, que a gente faça esse teste se cabe no outro, no outro elo, né? Se todos os elos estão equilibrados. E aí, é, além dessa questão do risco de mercado, eu acho que é importante a gente ressaltar a própria inserção da energia renovável na matriz elétrica, que requer aí a flexibilidade, né? Então, são fontes não controláveis e hoje essa energia, né, que é a energia termoelétrica, né, que é uma das alternativas, a gente pode ter outras também, mas que está provendo a flexibilidade do sistema, ele é totalmente arcada pelas distribuidoras. Então, em termos de risco, se a gente pensar assim, ao longo dos 5 anos do ciclo até ao longo dos 30 anos do contrato de concessão, é importante que a gente analise se a sustentabilidade econômico-financeira de todos os elos, mas em especial da distribuição, que são o objeto agora da renovação, se ela tem condição de se manter, né? E se não, que a gente trabalhe no sentido de fazer os ajustes necessários, inclusive para ter abertura de mercado, que é sim importante, trazer outras experiências aí de países que estão mais à frente nesse sentido. E só finalizando, um ponto também que foi colocado pelo Falcone, que é o supridor de última instância, né, e a questão dos contratos legados, da sobrecontratação, é muito importante, do meu ponto de vista, que a gente faça a separação das atividades de fio e comercialização, porque nesse sentido a gente consegue ver de uma maneira mais clara a remuneração de cada atividade que está sendo provida dentro da distribuidora. Então, era Ok. basicamente isso. Não, Obrigada. obrigado, Alessandro. Eu vou ler a última pergunta, que era para o Luiz Henrique, mas como ele teve que sair, ele já pediu desculpas. Aqui, peraí, aqui, o Felipe. As distribuidoras entendem que podem assumir um novo papel no setor elétrico em função aí da flexibilidade regulatória proposta pelo Ministério? Sim, claro, eu acho que a tua pergunta ela é propositiva, não tem a menor dúvida. A nota técnica ela abre essa possibilidade, eu acho que isso é uma vantagem assim, até competitiva que o setor elétrico tem em relação ao resto, e eu acho que o Fernando, o próprio Falcone, a Alessandra e o Luiz Henrique colocaram bem isso. A regulação, né, assim, os exemplos assim, de ajustes que são feitos, porque a nossa agência reguladora ela é muito competente,
por mais que, como o Fernando colocou, precisa de reforço de quadro, e eu acho que isso vai ser feito pela ministra Esther, que inclusive é professora aqui do Instituto de Economia, né? Mas, acima de tudo, também, porque nós temos uma metodologia, né, de fazer essas inovações regulatórias, como o GESEL criou esse conceito, que é consulta pública, nota técnica, audiência, ou seja, nada é feito correndo, sem reflexão e etc. Muito ao contrário. Então, essa pergunta aqui eu acho que é positivo, eu acho que a nota técnica continua nessa direção aí, e o que vai garantir que esses desafios que a transição energética vai potencializar, né, como o Fernando bem colocou, eles vão ser superados. Eu queria agradecer a todos, foi um prazer, eu saio daqui com mais conhecimento, anotei uma porção de ideias e derivada dos conhecimentos aqui de pessoas tão qualificadas, com um histórico profissional tão consistente aqui, a começar pela Alessandra, pelo Fernando, pelo Falcone e pelo Luiz Henrique, lamentando a ausência do doutor Nelson Ubner, que acrescentaria ainda mais valor aqui ao nosso evento. Então, muito obrigado a todos, um bom almoço, né? E vamos em frente, porque os desafios são instigantes aqui para a nossa grande, para a nossa grande família, que é a do setor elétrico brasileiro. Obrigado, uma boa tarde a todos aqui, a Anne, ao Bernardo.